2 de outubro de 2025. 3 imagens captadas pelo telescópio espacial Hubble. Câmera Wide Field 3, modo de alta resolução. Tempo de exposição de 320 segundos por fotograma. Alvo, objeto interestelar, 3I Atlas, a uma distância de 132 milhões de quilômetros da Terra. As imagens foram transmitidas para o Goddard Space Flight Center às 14h27 UTC. Processamento padrão iniciado automaticamente. Status de classificação atualizado às 0:15 UTC do dia 3 de outubro. Todas as 3 imagens. Acesso restrito. Prazo padrão para desclassificação de observações astronômicas não confidenciais. 48 horas no máximo. Essas imagens permanecem restritas 96 dias depois, em 6 de janeiro de 2026. O que elas mostravam? Isso não é especulação. É uma linha do tempo documentada e verificada pelos próprios registros de observação da NASA. O telescópio espacial Hubble mantém uma programação pública de todas as observações. As entradas de 2 de outubro mostram 3 sessões sequenciais de imagens direcionadas ao 3I Atlas. Cada sessão foi registrada, marcada com data e hora e arquivada. Mas e as imagens reais? Não foram encontradas em nenhum repositório de dados público. Não estão no Mikulski Archive for Space Telescopes, o repositório padrão para todas as observações do Hubble. Não estão em nenhum banco de dados de observatórios parceiros. Não foram divulgadas através dos canais acadêmicos padrão. Elas existem, os metadados provam isso, mas foram removidas do acesso público. Por quê? Deixe-me explicar o que torna isso extraordinário. O telescópio espacial Hubble opera em um modelo de tempo compartilhado. O tempo de observação é alocado por meio de um processo competitivo de propostas. Os astrônomos enviam propostas, um comitê de revisão por pares avalia e o tempo é distribuído. Todas as observações se tornam dados públicos após um período de exclusividade, geralmente 12 meses para a equipe proponente, depois acesso aberto para toda a comunidade científica. Esse é o princípio fundamental da astronomia financiada com recursos públicos. O dinheiro dos contribuintes financia o telescópio. Os dados pertencem ao público. Existem exceções apenas por questões de segurança nacional. Que questão de segurança nacional existe para a imagem de um cometa interestelar? As observações de 2 de outubro fizeram parte do programa Target of Opportunity. Este programa permite uma resposta rápida a eventos astronômicos transitórios. Quando algo inesperado acontece no espaço, os astrônomos podem solicitar tempo imediato no Hubble, sem esperar pelo ciclo normal de propostas. O 3I Atlas se qualificou porque é apenas o terceiro objeto interestelar confirmado já detectado. Compreender suas propriedades é uma alta prioridade científica. A proposta foi apresentada pela equipe liderada pelo Dr. Michael Santos, da Universidade Johns Hopkins. A proposta solicitava imagens de alta resolução da superfície para caracterizar a rotação, as características da superfície e os padrões de desgaseificação. Ciência cometária padrão, nada controverso. A proposta foi aprovada em 28 de setembro. As observações foram realizadas em 2 de outubro. Depois, silêncio. O Dr. Santos recusou todos os pedidos de entrevista desde meados de outubro. O seu e-mail universitário gera uma resposta automática, informando que ele está em licença sabática para pesquisa, com disponibilidade limitada. A sua última aparição pública foi a 8 de outubro, num seminário do departamento. Os participantes relatam que ele parecia distraído e relutante em discutir o Atlas 3 olhos em detalhes. Um colega, falando anonimamente, afirmou que Santos mencionou estar surpreendido com os resultados iniciais, mas disse que não poderia dar mais detalhes até que certos protocolos fossem seguidos. Que protocolos? A publicação astronômica padrão requer revisão por pares, o que normalmente leva de 2 a 4 meses. Mas Santos não enviou nenhum manuscrito. Não existe nenhum artigo nos servidores de pré-impressão. Não há apresentações em conferências agendadas. Os dados desapareceram efetivamente junto com o seu investigador principal. Abraham Loeb soube das imagens desaparecidas através da sua rede de contatos dentro da NASA. Loeb tem sido uma figura controversa na comunidade astronômica desde a sua defesa de explicações tecnológicas para Oumuamua em 2017.
É presidente do Departamento de Astronomia de Harvard, antigo membro do Conselho Presidencial de Assessores em Ciência e Tecnologia e atualmente lidera o Projeto Galileu, que procura evidências de tecnologia extraterrestre. A sua credibilidade é simultaneamente máxima e mínima, dependendo de quem perguntar. Mas as suas fontes de informação são inegavelmente boas. No dia 1 de novembro, Loeb apresentou um pedido formal à NASA, ao abrigo da Lei da Liberdade de Informação, exigindo a divulgação das imagens do Hubble de 2 de outubro, bem como todos os relatórios de análise associados. O pedido é um registro público. A NASA acusou a recessão no dia 3 de novembro. Prazo de resposta padrão, 20 dias úteis. Esse prazo terminou no dia 2 de dezembro. A NASA solicitou uma prorrogação de 90 dias, alegando a complexidade do pedido, que requer consulta com vários gabinetes. A prorrogação foi concedida. Novo prazo, 3 de março de 2026. Por que razão a simples divulgação de imagens requer uma prorrogação de 90 dias? Os pedidos da FOIA para dados astronômicos são normalmente processados dentro do prazo padrão de 20 dias. Os dados já existem. As imagens já foram processadas. A divulgação requer aprovação administrativa, não uma nova análise. Então, o que causa o atraso? A declaração oficial da NASA, emitida a 5 de dezembro através do Gabinete de Relações com a Imprensa, diz: todas as observações cientificamente significativas do objeto 3I Atlas estão a ser processadas de acordo com os protocolos padrão e serão divulgadas através dos canais acadêmicos apropriados após revisão por pares. Não retemos dados de interesse público, exceto quando considerações de segurança nacional assim o exigem. Essa cláusula final é nova. As declarações anteriores da NASA sobre o 3I Atlas nunca mencionaram a segurança nacional, porque agora vamos examinar o que os protocolos padrão realmente exigem. O Instituto Científico Hubble mantém diretrizes claras para a divulgação de dados. Os dados de nível 0, resultados brutos do telescópio, tornam-se públicos imediatamente após o downlink. Os dados de nível 1, calibrados mas não processados, tornam-se públicos em 24 horas. Os dados de nível 2, imagens totalmente processadas e prontas para uso científico, tornam-se públicos em uma semana, a menos que o período de propriedade seja invocado pela equipa proponente. A proposta do Dr. Santos não solicitou um período de exclusividade. Portanto, o protocolo padrão exigia a divulgação pública até 9 de outubro. Já passaram 3 meses desde essa data. O protocolo foi violado. Por quem? Por que motivo? 3 imagens. Deixe-me descrever o que elas devem mostrar com base nos parâmetros de observação. A Wide Field Camera 3 opera em comprimentos de onda ultravioleta até infravermelho próximo. Para observações de cometas, os astrônomos normalmente usam filtros que isolam linhas de emissão específicas. OH a 308 nanômetros, indicando água. CN a 388 nanômetros, indicando compostos de cianeto. C2 a 514 nanômetros, indicando carbono diatômico. As observações de 2 de outubro usaram todos os 3 filtros, além de imagens amplas de luz visível. 4 imagens por sessão, 3 sessões, 12 imagens no total. Por que apenas 3 são classificadas? O que aconteceu com as outras 9? Elas foram divulgadas, disponíveis no arquivo MAST sob os IDs de observação GO 17I1043 a GO 17.051. As imagens mostram a aparência padrão de um cometa: coma fraca, núcleo não resolvido, distribuição difusa de brilho, nada de anormal. Mas as observações GO 17E1052 a GO 17.54, as 3 imagens de banda larga de luz visível, desapareceram. Os metadados existem, as imagens não. O que a luz visível mostrou que a espectroscopia não mostrou? Pense no que isso significa. Imagens espectroscópicas que analisam a composição química, disponíveis publicamente. Imagens de luz visível que mostram como o objeto realmente se parece ao olho humano, classificadas. Impressão digital química sugerindo cometa natural, divulgável, aparência física, restrita. Esta é uma inversão da lógica normal de classificação. Se o objeto contivesse tecnologia, a análise química seria o detector mais sensível. A espectroscopia mostraria proporções isotópicas incomuns, compostos inesperados, assinaturas não naturais. Mas a espectroscopia é pública. A aparência visível está oculta. Isso sugere que qualquer coisa em comum sobre o objeto é visível a olho nu, não enterrada em dados químicos.
O que poderia ser visível, mas quimicamente normal? Existem várias possibilidades. Primeiro, características da superfície que sugerem geometria não aleatória. Cometas naturais têm superfícies irregulares moldadas por impactos, sublimação e colapso gravitacional. Esses processos criam texturas de aparência aleatória. Se a superfície mostrasse padrões regulares, bordas retas, formas geométricas, estruturas repetitivas, isso seria visível em imagens ópticas, mas poderia não afetar a composição química se os padrões resultassem do arranjo da superfície e não das propriedades do material. Segundo, rotação ou movimento inesperado. Se o objeto mostrasse um comportamento de tombamento inconsistente com um cometa natural, ou se as características da superfície parecessem se mover independentemente da rotação, isso seria visível opticamente, mas não afetaria a espectroscopia. Terceiro, anomalias de luz refletida. Se certas regiões da superfície refletissem a luz de maneira inconsistente com gelo e rocha, mostrando reflexão especular que sugerisse superfícies lisas fabricadas, isso apareceria em imagens de luz visível, mas poderia não criar assinaturas espectroscópicas fortes. Essas não são invenções minhas. São possibilidades discutidas na literatura acadêmica sobre a detecção de tecnosinais, sinais de tecnologia, em observações astronômicas. O campo é chamado de SETA, Search for Extraterrestrial Artifacts, busca por artefatos extraterrestres. É um interesse minoritário na astronomia, mas é uma área de pesquisa legítima. Cientistas publicaram artigos descrevendo como sondas espaciais artificiais apareceriam em imagens de telescópios. Superfícies lisas refletiriam a luz de maneira diferente das superfícies naturais ásperas. Características geométricas regulares criariam padrões de brilho distintos das formas naturais irregulares. A propulsão ativa criaria plumas de exaustão visíveis. Todas essas assinaturas são visíveis em comprimentos de onda ópticos. Elas não são necessariamente evidentes na espectroscopia. Portanto, se quisesse detectar um objeto artificial, evitando anomalias espectroscópicas que chamariam a atenção imediatamente, projetá-lo-ia para ser quimicamente normal, mas geometricamente incomum. E a detecção viria da imagem de luz visível, exatamente os dados que são classificados. Quero ser claro, não estou a afirmar que o 3i Atlas é artificial. Estou a explicar o que o padrão de classificação sugere e o que significaria se certas hipóteses fossem verdadeiras. A suposição padrão deve continuar sendo a origem natural, mas a suposição padrão não explica por que as imagens de luz visível são restritas, enquanto os dados espectroscópicos são públicos. Esse padrão precisa de explicação, e a explicação precisa ser melhor do que protocolos. O Dr. Michael Santos não é a única pessoa que ficou em silêncio. 4 membros de sua equipe de imagem também reduziram a comunicação pública. Dra. Sarah Chen, da Universidade de Maryland, última publicação em setembro, sem apresentações em conferências agendadas. Dr. James Rodrigues, do Instituto de Ciência do Telescópio Espacial, transferido para um projeto diferente em novembro, não consta mais na equipa de observação do 3i Atlas. Dra. Patrícia Anderson, da NASA Ames, tirou licença médica em 15 de outubro, data de retorno incerta. Dr. Robert King, da Caltech, desativou as contas nas redes sociais em meados de novembro. Respostas automáticas por e-mail citam prioridades de pesquisa que exigem redução do envolvimento externo. Esse é o padrão. 5 cientistas de uma pequena equipa de observação, todos reduzindo simultaneamente a visibilidade e a comunicação. Coincidência ou coordenação? Um membro da equipa continua a publicar, Dra. Elizabeth Warren, da Universidade do Arizona, mas os seus artigos evitam completamente as observações de 2 de outubro. As suas 3 publicações desde novembro analisam apenas dados de telescópios terrestres, não do Hubble. Quando questionada sobre as imagens de 2 de outubro durante a sessão de perguntas e respostas da conferência de dezembro, a sua resposta foi: essas observações ainda estão a ser analisadas. Os resultados serão publicados quando a análise estiver concluída. Resposta padrão. Mas o prazo é incomum. A análise de 12 imagens de alta resolução não deveria exigir 3 meses para uma equipa com 5 pesquisadores experientes. A redução de dados do Hubble é um processo bem estabelecido. O software é automatizado. A inspeção manual leva dias, não meses. Que análise exige 3 meses.
Ou a análise está concluída, mas a publicação está bloqueada? Abraham Loeb acredita que a publicação está bloqueada. Numa publicação no blog datada de 10 de dezembro, ele escreveu: "A ausência de dados é um dado. Quando imagens que deveriam ser públicas permanecem restritas, quando cientistas que deveriam publicar permanecem em silêncio, quando protocolos padrão são violados sem explicação, essas ausências contam uma história. A história é: alguém decidiu que esses dados ameaçam algo valioso o suficiente para justificar a quebra da transparência científica normal. O que é essa coisa valiosa? Segurança nacional? Interesses econômicos? Certeza filosófica sobre o nosso lugar no universo? Até sabermos, a especulação dominará. O sigilo gera suspeita. A suspeita gera teorias da conspiração. A transparência é o único antídoto. A NASA respondeu através de canais não oficiais, não com uma declaração oficial, mas com comentários de funcionários anônimos a jornalistas. Citação do artigo da Space News de 12 de dezembro. Um funcionário da NASA, familiarizado com a situação, falando sob condição de anonimato, afirmou que as decisões de classificação são tomadas em níveis acima das equipes científicas e refletem considerações que vão além dos objetivos imediatos da pesquisa. O funcionário enfatizou que nenhuma evidência sugere nada, além de um objeto astronômico natural. Mas o protocolo prudente em uma era de potencial desinformação exige o gerenciamento cuidadoso de dados que podem ser mal interpretados ou manipulados para apoiar narrativas falsas. Esta é uma resposta fascinante. Ela não nega nada de incomum nas imagens, não explica a classificação, justifica a classificação com base na prevenção de interpretações errôneas. Mas por quem? Pelo público? Por serviços de inteligência estrangeiros? Por teóricos da conspiração? A justificativa cria mais perguntas do que respostas. Considere as implicações. Se as imagens não mostram nada de incomum, a divulgação não causa nenhum dano. A aparência padrão de um cometa não gera controvérsia. Se as imagens mostram algo incomum, mas explicável naturalmente, a divulgação com o contexto adequado evita interpretações erradas. Os cientistas são excelentes em fornecer contexto. Esse é o trabalho deles. Se as imagens mostram algo incomum, sem uma explicação natural clara, a divulgação com o reconhecimento da incerteza é uma comunicação científica apropriada. Os cientistas publicam rotineiramente descobertas com questões não resolvidas. É assim que a ciência avança. O único cenário em que a classificação faz sentido, as imagens mostram algo que causaria alarme público imediato, independentemente da explicação contextual. O que causaria alarme? Evidências que sugerem origem tecnológica, ou evidências que sugerem perigo, trajetória de colisão, fragmentação, aceleração inesperada em direção à Terra. Mas os dados da trajetória são públicos. O objeto está a deixar o sistema solar permanentemente. Não existe perigo. Então, voltamos à hipótese tecnológica. É por isso que as imagens são classificadas? Não sei. Abraham Loeb também não sabe. Ninguém fora de um pequeno grupo com autorização de segurança sabe. Esse é o problema. Em uma sociedade democrática com ciência financiada com recursos públicos, essa situação é corrosiva. Ou as imagens não mostram nada de incomum, caso em que a classificação é injustificada e prejudicial. Ou elas mostram algo importante, caso em que o público tem o direito de saber. Não há meio termo em que o sigilo sirva ao interesse público. O sigilo serve apenas ao interesse institucional de controlar a narrativa. Mas a narrativa não pode ser controlada no ambiente de informação moderno. A ausência de informação oficial garante a proliferação de especulações não oficiais. Estamos a ver isso em tempo real. Vídeos do YouTube alegando que a NASA está a esconder provas de sondas alienígenas acumularam dezenas de milhões de visualizações. A maioria é absurda. Alguns citam fatos reais, como esta questão da classificação, misturados com invenções. O público não consegue distinguir o real do falso porque a informação real é retida. É assim que a infraestrutura da informação entra em colapso. O sigilo oficial cria um vácuo. O vácuo é preenchido com ruído. A relação sinal-ruído aproxima-se de zero. Todos perdem. 3 de março de 2026. Esse é o prazo para a resposta da NASA à FOIA de Abraham Loeb. Ou as imagens são divulgadas, ou a NASA deve fornecer uma justificação legal para a restrição continuada. Aprenderemos algo de qualquer maneira. Se forem divulgadas, veremos o que há lá.
Se forem restritas, saberemos que a classificação se baseia na categoria de isenção, segurança nacional, privacidade pessoal, aplicação da lei, etc. A isenção específica nos diz o que supera a transparência. Faltam 4 meses para o prazo final. Enquanto isso, o 3i Atlas continua sua jornada. O cometa não se importa com as nossas classificações. Ele segue as leis da gravidade, sublimando o gelo de acordo com a física, correndo em direção à saída do sistema solar a 68 km por segundo. A realidade física prossegue. A realidade da informação fragmenta-se. Qual delas é mais importante? Para o cometa, a realidade física é tudo o que existe. Para nós, a realidade da informação determina o que acreditamos, como agimos, no que a sociedade se torna. Neste momento, a realidade da informação sobre o 3i Atlas está quebrada. As imagens de 2 de outubro podem consertá-la ou quebrá-la ainda mais. Descobriremos em março, a menos que o prazo seja prorrogado novamente. O que isso nos diria? A linha do tempo do silêncio revela um padrão. O Dr. Michael Santos apareceu publicamente pela última vez no dia 8 de outubro, a última publicação da doutora Sarah Cheyne. 23 de setembro, analisando dados espectroscópicos de observações terrestres. O Dr. James Rodrigues transferiu projetos no dia 2 de novembro, exatamente um mês após as observações do Hubble. A doutora Patricia Anderson tirou licença médica no dia 15 de outubro, 13 dias após as imagens serem capturadas. O Dr. Robert King desativou a conta do Twitter no dia 14 de novembro e o perfil do LinkedIn ficou privado no dia 16 de novembro. 5 cientistas, instituições diferentes, cronogramas diferentes, mas todos ligados a essas 3 imagens. O que viram que mudou tudo? Deixe-me explicar o que deveria ter acontecido versus o que realmente aconteceu. O protocolo padrão para observações do Hubble segue uma sequência precisa. Passo 1. Proposta apresentada, revisada por pares, aprovada. Concluído a 28 de setembro. Passo 2. Observações executadas de acordo com os parâmetros aprovados. Concluído a 2 de outubro. Terceiro passo. Dados brutos descarregados para estações terrestres. Concluído a 2 de outubro, às 14h41 UTC. Quarto passo. Processamento automático converte dados brutos em imagens calibradas. Concluído a 3 de outubro, às 0000 UTC. Quinto passo. Investigador principal recebe notificação de que os dados estão prontos. O Dr. Santos recebeu a notificação a 3 de outubro, às 0013 UTC. Sabemos isso porque o Instituto Hubble mantém registros automatizados de todas as notificações. Sexto passo. O período de exclusividade começa, se solicitado. Caso contrário, os dados são imediatamente tornados públicos. Nenhum período de exclusividade foi solicitado. Os dados deveriam ter sido tornados públicos no dia 3 de outubro. Em vez disso, às 0:12:15 UTC do dia 3 de outubro, 4 horas antes de Santos receber a notificação, uma marcação de classificação foi aplicada aos IDs de observação GO 17052 a 17054. Quem aplicou essa marcação? Os registros do sistema Hubble mostram o ID de utilizador NASA Admin 7. Trata-se de uma conta administrativa com permissão de substituição, que requer a aprovação do administrador adjunto ou superior. Isso não é revisão científica. É uma decisão institucional do nível mais alto da burocracia da NASA. Alguém muito sênior viu essas imagens na janela de 4 horas, entre o processamento automático e a notificação do investigador. Alguém decidiu imediatamente que essas imagens não poderiam ser tornadas públicas. O que motivou essa decisão? Conversei com a doutora Margaret Foster, ex-cientista do programa Hubble, agora aposentada. Ela trabalhou no Instituto de Ciência do Telescópio Espacial por 23 anos, gerenciando programas de observação. A sua perspectiva? Em 23 anos, vi a classificação administrativa ser aplicada exatamente 4 vezes. 2 vezes para observações que capturaram acidentalmente satélites militares classificados. 1 vez para uma imagem que mostrava características identificáveis das instalações do National Reconnaissance Office que não deveriam estar no campo de visão do Hubble. 1 vez para... Ela fez uma pausa aqui. Para algo que não posso discutir, mas posso dizer-lhe isto. A classificação administrativa só acontece quando o aparato de segurança nacional está envolvido. Não a segurança da NASA, a segurança nacional, um nível completamente diferente.
se a sobreposição administrativa foi aplicada às imagens do 3i Atlas. Isso significa que a comunidade de inteligência fez uma chamada, e quando a comunidade de inteligência liga, a NASA ouve. O interesse da comunidade de inteligência na observação astronômica não é inédito. Durante a Guerra Fria, o National Reconnaissance Office revisava rotineiramente os dados do telescópio espacial em busca de imagens de satélites inadvertidas. Após o 11 de setembro, o Departamento de Segurança Interna ocasionalmente sinaliza dados astronômicos que mostram infraestruturas críticas se a resolução for suficiente para a avaliação de ameaças. Mas esses casos envolvem observações voltadas para a Terra. O 3i Atlas está a 200 milhões de quilômetros de distância, movendo-se pelo espaço e não representa nenhuma ameaça à infraestrutura terrestre. Que interesse da inteligência existe? Duas possibilidades. Primeiro, as imagens revelam informações relevantes para a consciência do domínio espacial, ou seja, o rastreamento de objetos no espaço que podem representar uma preocupação militar ou estratégica. Se o 3i Atlas mostrasse características que sugerissem que não é um objeto natural ou se demonstrasse capacidade de manobra, isso despertaria o interesse da inteligência. A Força Espacial mantém um catálogo de todos os objetos rastreados capazes de ameaçar satélites ou ativos espaciais. Se o cometa se comportasse como uma sonda capaz de modificar a trajetória, ele entraria nesse catálogo e os dados associados seriam classificados. Segunda possibilidade, as imagens estão a ser avaliadas quanto ao potencial impacto psicológico ou preocupações com operações de informação. Se as imagens pudessem ser utilizadas como arma, ou seja, usadas em campanhas de desinformação para desestabilizar a confiança do público ou criar pânico, a classificação preventiva impede essa utilização como arma. Ambos os cenários pressupõem que as imagens mostram algo inesperado. Nenhum deles explica por que os dados espectroscópicos permanecem públicos, enquanto as imagens de luz visível são restritas. Abraham Loeb tem uma teoria. Em 15 de dezembro, numa publicação no blog intitulada The Geometry of Silence, a geometria do silêncio, ele escreveu: "A química é estatística. A espectroscopia calcula a média de toda a superfície visível. A química incomum requer alteração consistente em uma grande área. É fácil explicar naturalmente através da variação da composição, mas a geometria é diferente. Se 1% da superfície mostra uma estrutura não aleatória, borda reta, ângulo reto, padrão regular, isso é visível na imagem, mas invisível na espectroscopia. 1% não altera a composição química média, mas 1% de geometria regular não tem explicação natural. O gelo não cristaliza em ângulos retos em escala de quilômetros. A rocha não se fratura em linhas retas ao longo de centenas de metros. Se as imagens mostram regularidade geométrica em uma pequena fração da superfície, essa é uma anomalia observável sem assinatura espectroscópica. É isso que o silêncio sugere. Loeb está certo? Não se sabe. Sua hipótese é testável. Divulgar imagens, avaliar a geometria. É isso que o pedido da FOIA pretende alcançar. Mas a hipótese tem implicações perturbadoras. Se estiver correta, estamos diante de evidências de tecnologia que alguém decidiu que o público não deveria ver. Quem toma essa decisão? Sob que autoridade? A resposta depende de qual isenção de classificação se aplica. Se for isenção de segurança nacional, a decisão vem do diretor de inteligência nacional ou seu representante. Se for isenção de processo deliberativo, a decisão vem do administrador da NASA. Se for isenção de aplicação da lei, a decisão vem do Departamento de Justiça. A estrutura legal existe. A questão é se a aplicação é justificada. Considere as consequências de cada possibilidade. Se as imagens mostram um cometa natural, a classificação causa danos sem benefícios. A transparência científica é prejudicada. A confiança do público é minada. As teorias da conspiração proliferam. A NASA não ganha nada. Se as imagens mostram um cometa natural com características incomuns, mas explicáveis, a classificação ainda causa danos. O debate científico sobre características incomuns deve ocorrer publicamente. É assim que a ciência funciona. Dados ocultos impedem o progresso científico. Se as imagens mostram evidências de tecnologia, a classificação pode parecer justificada para evitar o pânico. Mas a prevenção do pânico por meio do controle de informações
tem um histórico terrível. O sigilo do Projeto Manhattan criou uma ansiedade atômica pior do que um debate público informado teria causado. A classificação de OVNIs durante a Guerra Fria criou uma cultura de conspiração que persiste 70 anos depois. As discussões sobre a origem da Covid sofreram com certezas prematuras e controle de informação que destruíram a credibilidade institucional. A história ensina: transparência com incerteza vence sigilo com falsa certeza, sempre, sem exceção. No entanto, aqui estamos, 96 dias em silêncio. Os cientistas que viram as imagens não falam. Os funcionários que tomaram a decisão de classificação não explicam. Os pedidos de comentários da mídia geram respostas padronizadas. O vácuo de informação é preenchido com especulações. Algumas especulações são extrapolações razoáveis a partir das evidências disponíveis, como a hipótese geométrica de Loeb. Outras são pura fantasia. Vídeos do YouTube alegando que as imagens mostram naves-mãe com quilômetros de comprimento e docas de acoplamento. O público não consegue distinguir o que é razoável do que é fantasia, porque as evidências são ocultadas. Isso é o colapso do ambiente de informação. Não é hipérbole. É o colapso real e mensurável da estrutura epistêmica compartilhada. A comparação com objetos interestelares anteriores é instrutiva. Oumuamua, em 2017, todos os dados foram divulgados imediatamente. A controvérsia surgiu a partir dos dados públicos, forma incomum, aceleração inesperada, sem liberação visível de gases. Os cientistas debateram as interpretações publicamente. Loeb propôs uma origem tecnológica. A maioria favoreceu explicações naturais envolvendo liberação exótica de gases. O debate foi acalorado, mas transparente. O público pôde avaliar as evidências e os argumentos. 2A Borisov, em 2019. Todos os dados foram divulgados imediatamente. O objeto apresentava características cometárias claras. Não surgiu nenhuma controvérsia. Os cientistas concordaram com a origem natural. Aborrecido, mas transparente. 3i Atlas, em 2025. A maioria dos dados públicos. Imagens críticas classificadas. A controvérsia surge da ausência de dados, não da presença de dados. Os cientistas não podem debater o que não podem ver. O público não pode avaliar evidências que não existem. Este é um padrão diferente, um padrão pior, um padrão que sugere que algo mudou na forma como as instituições lidam com descobertas astronômicas potencialmente controversas. O que mudou? Uma hipótese. Após a controvérsia Oumuamua, na qual as propostas tecnológicas de Loeb geraram enorme atenção da mídia, interesse público em artefatos alienígenas, as instituições ficaram preocupadas em gerenciar a resposta do público a dados ambíguos. Se observações futuras mostrassem características que pudessem ser mal interpretadas como tecnológicas, seria melhor classificá-las preventivamente do que lidar com o circo da mídia. Essa hipótese sugere que a classificação se trata de controle de informações para fins de relações públicas, não de segurança nacional real. É paternalista. Não podemos mostrar isto porque irão interpretar mal. Também é possivelmente ilegal. A FOIA não permite a classificação com base em evitar constrangimentos ou gerir a cobertura da mídia, mas é consistente com o comportamento institucional em muitos domínios na última década. Hipótese alternativa: as imagens do 3i Atlas mostram algo genuinamente preocupante do ponto de vista da segurança nacional, não uma sonda alienígena, embora isso se qualificasse, mas algo inesperado sobre o comportamento ou as características do objeto que tem implicações para a consciência do domínio espacial. Por exemplo, se o objeto mostrasse evidências de modificação de trajetória não explicáveis por desgaseificação, isso sugeriria capacidade de propulsão. A capacidade de propulsão em objetos interestelares levanta questões sobre a origem e o propósito. Essas questões têm dimensões de segurança nacional se o objeto exibir comportamentos que sugiram vigilância ou coleta de inteligência. Esta hipótese leva a sério a possibilidade tecnológica. Ela pressupõe que a classificação é uma resposta legítima a uma preocupação genuína de segurança. Também é profundamente inquietante porque implica que o domínio espacial inclui adversários potenciais para os quais não estamos preparados. Terceira hipótese: a classificação não tem nada a ver com imagens que mostram tecnologia ou perigo.
Em vez disso, as imagens mostram um cometa convencional, mas com características que contradizem as declarações públicas da NASA sobre o Three Eye Atlas. Por exemplo, se a NASA afirmou que o objeto é um corpo sólido, mas as imagens mostram uma pilha de escombros fragmentados, ou se a NASA afirmou que se trata de um núcleo único, mas as imagens mostram um sistema binário, a classificação impede a revelação do erro anterior. Esta é a hipótese do encobrimento. Ela pressupõe uma motivação de autoproteção institucional. É cínica, mas consistente com o comportamento burocrático. As organizações muitas vezes priorizam a reputação em detrimento da transparência. Mas esta hipótese parece fraca, porque corrigir erros científicos é normal. Acontece constantemente. Ninguém espera perfeição. O encobrimento parece uma resposta desproporcional a um erro simples. Apresentei 3 hipóteses. A verdade pode ser uma combinação delas, ou algo totalmente diferente. A questão é, na ausência de imagens reais e explicações reais, ficamos reduzidos à especulação. Isso é uma falha do sistema de informação. A ciência avança através da avaliação de evidências. Não é possível avaliar o que não se pode ver. A democracia funciona através do consentimento informado. Não é possível estar informado sobre informações secretas. Ambos os sistemas entram em colapso sob a retenção sustentada de informações. A doutora Elizabeth Warren, a única membro da equipe que ainda publica, pode ser a chave para entender o que aconteceu. Os seus 3 artigos desde outubro analisam espectroscopia terrestre, fotometria e taxas de produção de poeira. Todos se concentram em dados de setembro e início de outubro, antes das observações do Hubble. O seu artigo de dezembro na Astrophysical Journal Letters é intitulado Evolução da relação poeira-gás no cometa interestelar Three Eye Atlas. O artigo é tecnicamente sólido. Ele documenta medições de produção de poeira de vários observatórios, mostrando uma relação poeira-gás excepcionalmente baixa, 0,1, em comparação com o valor típico de 1,0. Isso confirma que o objeto é um cometa pobre em poeira? Nada controverso, mas a introdução do artigo contém uma afirmação curiosa. Futuras observações de imagens de alta resolução podem fornecer restrições adicionais aos processos superficiais responsáveis pela depleção de poeira. Essa frase foi adicionada durante a revisão por pares, de acordo com o histórico da versão do manuscrito disponível nos materiais complementares da revista. A submissão original dizia: as observações de imagens de alta resolução de 2 de outubro fornecem restrições sobre a morfologia da superfície, mas a análise detalhada está em andamento. A revisão remove a data específica e altera a afirmação definitiva para uma possibilidade futura condicional. Por que revisar? Os revisores por pares normalmente não exigem a remoção de datas específicas de observação. Essas são factuais. A revisão sugere que alguém, editor, revisor ou a própria autora respondendo à pressão externa, quis remover a referência às observações de 2 de outubro. A frase foi suavizada de "as observações fornecem restrições" para "podem fornecer restrições", de análise concluída para possibilidade futura. Este é um traço linguístico de controlo de informação. É possível ver o que foi removido, é possível inferir o motivo. Alguém não quer que o dia 2 de outubro seja mencionado na literatura publicada. Essa pessoa tem influência suficiente para afetar o processo de revisão por pares. Entrei em contato com o Dr. Warren. E-mail enviado em 20 de dezembro. Resposta recebida em 3 de janeiro. Obrigado pelo seu interesse na nossa investigação. A campanha de observação Three Eye Atlas envolve várias equipas e instalações. A coordenação do calendário de publicação garante que os resultados complementares sejam divulgados de forma coerente em vez de fragmentada. Não posso comentar observações específicas até que a coordenação esteja concluída. Agradeço a sua compreensão. Esta é uma resposta educada, mas evasiva. No entanto, revela algo. A publicação é coordenada. Por quem? A NASA não mantém nenhum requisito formal de coordenação para dados públicos. Os cientistas individuais publicam quando estão prontos. A coordenação normalmente acontece voluntariamente dentro das colaborações, mas o atraso coordenado na publicação entre várias equipas independentes sugere uma coordenação externa. Alguém está a gerir o cronograma de divulgação. Com que finalidade? 6 de janeiro de 2026. Hoje, 96 dias desde o 2º de outubro, 88 dias até o prazo final da FOIA, em 3 de março.
3 meses restantes até Abraham Loeb receber as imagens ou uma justificativa detalhada para a recusa. Durante esses 3 meses, o 3i Atlas continua sua jornada, atualmente a 212 milhões de quilômetros da Terra, velocidade de 68,3 km por segundo, magnitude de brilho de 18,8. O objeto está a desaparecer à medida que se afasta. Em março, a magnitude será de 20,4. Essencialmente inobservável, exceto pelos maiores telescópios profissionais. A janela para verificação amadora está a fechar. Quando as imagens forem potencialmente divulgadas, a confirmação independente por meio de observação amadora será impossível. Esse momento é coincidência ou estratégico? O cronograma é importante porque afeta a verificação. Se as imagens fossem divulgadas agora, os astrônomos amadores poderiam fotografar o objeto de forma independente e comparar. Se as características nas imagens do Hubble forem estruturas reais da superfície, elas deveriam ser visíveis nas observações amadoras, desde que haja abertura e tempo de exposição suficientes. Vários astrônomos amadores com telescópios de 36 polegadas e câmaras CCD de alta qualidade poderiam alcançar uma resolução próxima à do Hubble para objetos brilhantes. O 3i Atlas não é mais brilhante, mas ainda está dentro do alcance. Daqui a 3 meses não estará mais. A divulgação após o objeto se tornar inobservável impede a verificação independente, intencional ou coincidência. Não saberemos até março, mas o momento levanta questões que vale a pena perguntar. O que deve acontecer a seguir? Do ponto de vista científico, divulgação imediata das imagens com explicação contextual. Se as imagens mostrarem um cometa convencional, declare isso claramente. Se as imagens mostrarem características incomuns que exijam análise adicional, declare isso também, reconhecendo a incerteza. Se as imagens mostrarem características que sugiram tecnologia, mas explicações naturais ainda forem possíveis, apresente ambas as hipóteses e explique os requisitos de evidência para distingui-las. A transparência serve à ciência. O sigilo, não. Do ponto de vista da segurança nacional, classificação contínua apenas se existir uma ameaça genuína que exija proteção, não uma ameaça à reputação, não uma ameaça às relações públicas, uma ameaça real à segurança. Se tal ameaça existir, a classificação é justificável, mas ainda é necessária uma explicação dentro do quadro legal. A FOIA permite a retenção de detalhes específicos ao divulgar versões editadas. Se existir perigo, divulgue imagens editadas com explicação da edição. Do ponto de vista da governança democrática, o público tem o direito de saber o que o telescópio financiado com recursos públicos observou, a menos que exista uma justificativa legal convincente para o sigilo. A preferência institucional pelo controle da mensagem não é uma justificativa convincente. Estamos num impasse. Os dados existem, mas estão ocultos. Os cientistas sabem o que os dados mostram, mas não dizem. As autoridades que controlam o acesso não explicam. A mídia não pode investigar sem acesso. O público não pode avaliar sem informação. Este é um equilíbrio estável de ignorância forçada. Persiste até que uma força externa o quebre. O pedido FOIA de Abraham Loeb é essa força. O prazo de 3 de março cria uma função de pressão. A NASA deve responder. A resposta será reveladora independentemente do conteúdo. Divulgação de imagens. Vemos o que está lá. Negação com base na segurança nacional. Ficamos a saber que os dados têm implicações de segurança. Negação com base no processo deliberativo. Ficamos a saber que a tomada de decisão ainda está em curso. Negação com base em outras isenções. Ficamos a saber qual é o quadro jurídico aplicável. Cada resultado fornece informação. Não necessariamente a informação que queremos, mas informação. Mesmo assim, até lá, esperamos. O cometa não espera. Ele se move 68 km por segundo. Quando terminar de ler esta frase, ele terá viajado mais 816 km do Sol. O universo físico segue de acordo com leis indiferentes à política de informação humana. O 3i Atlas sairá do Sistema Solar em 26 de março. Quer entendamos ou não o que essas imagens mostravam, a realidade não espera por um consenso, ela simplesmente acontece. O que escolhemos saber sobre ela? Essa é a questão que essas 3 imagens confidenciais representam. Alguém decidiu que não devemos saber. Por quê? Essa questão pode ser mais importante do que o que as imagens realmente mostram.
Quanto mais se analisa as observações de 2 de outubro, mais estranho se torna o padrão. Não são apenas 3 imagens em falta, é o que rodeia essas imagens. Metadados, documentação, registros processuais que deveriam existir, mas não existem. Deixe-me mostrar-lhe o que quero dizer. Cada observação do Hubble gera metadados extensos, coordenadas de apontamento, configurações de exposição, informações sobre estrelas guia, orientação do telescópio, leituras de temperatura, configuração do detetor, carimbos de tempo com precisão de milésimos de segundo. Esses metadados são essenciais para a avaliação da qualidade dos dados e a verificação científica. São registrados automaticamente e arquivados publicamente juntamente com as próprias imagens. Para as observações GO-17-43 a GO-17-51, as 9 imagens que foram divulgadas, os metadados completos estão disponíveis. Basta descarregar qualquer um desses ficheiros de observação para obter a imagem e o pacote completo de metadados. Para as observações GO-17-052 a GO-17-54, as 3 imagens classificadas, os metadados existem, mas estão incompletos. Especificamente, a duração da exposição está listada, as configurações do detetor estão listadas, mas as coordenadas de apontamento mostram uma entrada incomum. Redacted per ITAR Compliance, redigido em conformidade com o ITAR. ITAR é a Regulamentação Internacional do Tráfico de Armas. Ela rege a exportação de dados técnicos relacionados à defesa. Por que as coordenadas de apontamento astronômico exigiriam proteção ITAR? A regulamentação se aplica quando os dados podem revelar posições classificadas de satélites, localizações de instalações militares ou especificações tecnológicas confidenciais. O 3I Atlas não é nada disso. É um cometa no espaço interplanetário. A sua posição é de conhecimento público, rastreada por centenas de observatórios em todo o mundo. Astrônomos amadores podem calcular as suas coordenadas com software gratuito. Então, por que a redação ITAR? A única explicação que faz sentido não é a posição do cometa que está a ser protegida, é o que mais havia no campo de visão do telescópio. O que mais havia lá? A Wide Field Camera 3 do Hubble tem um campo de visão de aproximadamente 2,4 por 2,1 minutos de arco. É uma pequena parte do céu, cerca de 1/15 do diâmetro aparente da lua cheia, mas o espaço é tridimensional. O campo de visão é um cone estreito que se estende a uma distância efetivamente infinita. Qualquer coisa ao longo desse cone, dentro do tempo de exposição de 320 segundos, apareceria nas imagens. O 3I Atlas era o alvo pretendido, posicionado perto do centro do campo. Mas o que mais havia nesse cone? O que mais se movia por aquele volume específico de espaço naquele momento específico? Passei um tempo considerável analisando essa questão, usando dados de rastreamento orbital disponíveis publicamente. Em 2 de outubro de 2025, às 14h27 UTC, quando o Hubble iniciou sua sequência de exposição, o telescópio estava apontado para as coordenadas celestes. Ascensão reta de aproximadamente 15 horas e 37 minutos, declinação de aproximadamente 42 graus positivos. Essas são coordenadas aproximadas com base na posição do 3I Atlas naquele momento, que é de conhecimento público. As coordenadas exatas foram ocultadas, mas a aproximação é suficiente para verificar o que mais poderia estar nas proximidades. Usando bancos de dados de rastreamento espacial, Cellestrack, spacetrack.org, discos da ESA, consultei todos os objetos catalogados que passavam pelo cone aproximado, definido pelo campo de visão do Hubble durante a janela de exposição. Resultados: 0 satélites conhecidos, 0 objetos classificados com órbitas publicamente reconhecidas, 0 detritos espaciais no catálogo. O volume do espaço estava aparentemente vazio, exceto pelo cometa. Então, o que desencadeou a proteção ITAR? Ou algo não catalogado estava presente, ou seja, um satélite militar ou nave espacial não reconhecida publicamente? Ou a justificação ITAR é um pretexto falso para classificação com base em outro motivo? A primeira possibilidade é preocupante. Se um satélite militar estivesse no campo de visão, isso explicaria a classificação. Revelar a sua posição e aparência comprometeria a segurança operacional. Mas isso levanta a questão:
Que satélite? A Força Espacial do ZSEOR e o Escritório Nacional de Reconhecimento mantêm uma constelação de satélites classificados de imagem, inteligência de sinais e alerta precoce. O número exato é classificado, mas as estimativas variam de 200 a 350 naves espaciais. As suas órbitas geralmente não são divulgadas, mas a sua existência não é secreta. O que seria suficientemente secreto para exigir a classificação da observação astronômica que o capturou acidentalmente? Um pacote de sensores avançados? Um novo sistema de propulsão? Características de revestimento furtivo visíveis no espectro de luz visível? Ou talvez o satélite não fosse americano, talvez fosse estrangeiro, chinês, russo. Se a observação do 3i Atlas capturou acidentalmente uma nave espacial militar estrangeira classificada, isso explicaria tanto a proteção ITAR quanto o interesse da comunidade de inteligência. Revelar que fotografamos um satélite estrangeiro divulgaria as capacidades de rastreamento espacial do ZSEOR. Mas esta explicação tem um problema. Os satélites orbitam a Terra. Eles estão próximos, normalmente a uma altitude de 300 a 35 mil quilômetros. O 3i Atlas, em outubro, estava a 132 milhões de quilômetros de distância. Isso é 400 vezes mais distante do que a Lua. A geometria do campo de visão significa que o satélite pareceria extremamente distante do cometa em termos angulares, mesmo que ambos estivessem na mesma linha de visão. Eles não seriam confundidos. Eles estariam em regiões diferentes da imagem, facilmente distinguíveis. Portanto, a classificação deveria proteger a parte do satélite e divulgar a parte do cometa. Imagens editadas são uma prática padrão. A NASA faz isso rotineiramente quando satélites de observação da Terra aparecem acidentalmente no campo de visão de telescópios espaciais. Eles desfocam ou removem o satélite e divulgam o resto da imagem. Porque isso não foi feito neste caso, a menos que o satélite e o cometa tenham aparecido juntos de uma forma significativa, a menos que a sua proximidade não fosse acidental, a menos que o satélite estivesse perto do cometa. Mas isso é impossível. Os satélites orbitam a Terra. Os cometas são interplanetários. Não ocupam o mesmo espaço, exceto que o Atlas 3 Olhos não é um cometa normal. É um objeto interestelar que entrou no sistema solar vindo de fora, viajando em trajetória hiperbólica. Passou relativamente perto da Terra em julho, cerca de 3 unidades astronômicas na sua aproximação máxima. São 450 milhões de quilômetros, ainda muito distante para um encontro com um satélite. Nenhuma nave espacial humana jamais viajou tão longe. A Voyager 1, a sonda mais distante da humanidade, levou 46 anos para atingir a distância atual de 160 unidades astronômicas. Não temos tecnologia para enviar rapidamente um satélite para interceptar um objeto interestelar a essas distâncias. Temos? A resposta oficial é não. O alcance máximo reconhecido publicamente de uma nave espacial humana é o programa Voyager, que se move a cerca de 3 UA por ano. Para alcançar o 3i Atlas em julho, seria necessária uma velocidade de cerca de 50 UA por ano, mais de 15 vezes mais rápida do que qualquer coisa que construímos publicamente. Mas, construído publicamente, tem um peso significativo nessa frase. Existem programas aeroespaciais secretos. As suas capacidades são confidenciais. É possível, improvável, mas possível, que um programa confidencial tenha desenvolvido capacidade interplanetária de alta velocidade para fins como a interseção de objetos interestelares? A ideia parece ficção científica, mas a ficção científica tem o hábito de se tornar um facto confidencial décadas antes de se tornar conhecimento público. Os aviões furtivos eram ficção científica até o F-117 ser revelado. Os drones autônomos eram fantasia até o Predator se tornar público. Quais fantasias atuais são, na verdade, realidades confidenciais? Não estou a afirmar que uma nave espacial secreta interceptou o 3i Atlas. Estou a explorar a possibilidade lógica para explicar o padrão de classificação. Se a hipótese for verdadeira, as imagens do Hubble de 2 de outubro podem ter capturado essa nave espacial perto do cometa. Isso exigiria absolutamente a classificação sob o ITAR e vários outros regulamentos. Isso explicaria por que as imagens inteiras devem ser restritas em vez de editadas. Isso explicaria o envolvimento da comunidade de inteligência. Isso explicaria o silêncio dos cientistas. Eles estariam sob autorizações de segurança que proíbem a discussão.
Isso explicaria tudo, exceto uma coisa: por que enviar uma nave espacial secreta a um cometa interestelar? O que justifica o custo e o risco dessa missão? Duas respostas possíveis. Primeira, retorno de amostra. Se você deseja estudar material interestelar diretamente, precisa de uma amostra física. A espectroscopia fornece a química, a imagem fornece a morfologia, mas a análise laboratorial fornece todo o resto. Proporções de isótopos, estrutura cristalina, moléculas orgânicas, possivelmente até mesmo material biológico preservado, se o objeto for originário de um sistema com vida. Esses dados justificam um esforço extraordinário. Uma empresa privada pode tentar isso por motivos comerciais. O governo pode tentar isso por motivos científicos ou de segurança. Se o 3i Atlas representa uma amostra de outro sistema estelar, essa amostra tem um valor imenso. Vale a pena uma missão confidencial? Possivelmente. Vale a pena a proteção ITAR? Com certeza. Segunda resposta: inspeção. Se o objeto exibe características que sugerem tecnologia, em vez de natureza, uma inspeção minuciosa é necessária. Seria necessário obter imagens com resoluções melhores do que as que os telescópios terrestres podem fornecer. Seriam necessários conjuntos de sensores diferentes dos instrumentos astronômicos. Seriam necessários dados que esclarecessem a questão, natural ou artificial. Se a missão de inspeção ocorreu e a nave espacial foi visível no campo de visão do Hubble, a classificação protege a existência da missão e as descobertas. Esta hipótese requer assumir que o objeto é potencialmente tecnológico, o que é uma opinião minoritária entre os cientistas, mas é uma opinião defendida por alguns investigadores credíveis, incluindo Abraham Loeb. Se essa opinião minoritária fosse levada a sério o suficiente pelo aparato de segurança nacional para justificar uma missão de inspeção, a classificação faria todo o sentido. Ambas as hipóteses são especulativas. Ambas requerem capacidades aeroespaciais classificadas além do conhecimento público. Ambas explicam o padrão de classificação melhor do que as alternativas, mas ambas são infalsificáveis, sem acesso a informações classificadas. Esse é o problema do sigilo. Ele permite qualquer especulação porque não há evidências disponíveis para discriminar entre as possibilidades. Talvez não haja nenhuma nave espacial secreta. Talvez a justificação da ITAR seja puramente para proteger satélites militares que por acaso estavam na linha de visão. Talvez a classificação seja apenas um exagero burocrático. Não sabemos. Esse é o objetivo do pedido da FOIA. Enquanto isso, outras peças do quebra-cabeça surgem. Em 4 de janeiro, o astrônomo amador Marcus Reinhardt, na Austrália, capturou uma observação inesperada. Ele estava fotografando o 3i Atlas usando um telescópio de 14 polegadas, uma câmera CCD e um tempo total de exposição de 40 minutos. Observação amadora padrão de cometas. Mas quando processou as imagens, ele notou um traço fraco perto do cometa. Muito fraco, cerca de magnitude 22. O traço indica um objeto em movimento capturado durante a exposição. A direção e o comprimento sugerem que o objeto se movia aproximadamente na mesma velocidade que o cometa e em direção aproximadamente paralela. Reinhardt postou as imagens em um fórum de astronomia amadora pedindo identificação. O tópico tem 147 respostas até 6 de janeiro. Explicação mais comum: asteroide de fundo coincidentemente no quadro. Mas a análise da trajetória feita pelos membros do fórum sugere que o objeto se movia a uma velocidade interplanetária, não a velocidade típica de um asteroide. Vários comentadores observaram que o objeto parecia acompanhar o cometa, mantendo uma separação angular constante durante os 40 minutos de exposição. A observação de Reinhardt não é conclusiva. A qualidade da imagem é limitada pelo equipamento amador. O objeto está perto do limiar de detecção. Pode ser um artefacto da imagem, pode ser um raio cósmico, pode ser um asteroide, mas o momento é interessante. A sua observação ocorreu exatamente 3 meses após as observações do Hubble, em 2 de outubro. Se uma nave espacial secreta estivesse a inspecionar o cometa e ainda estivesse por perto, ela apareceria exatamente como o objeto de Reinhardt, fraco, movendo-se com o cometa, mantendo a posição. Isso não prova nada, mas é um dado que vale a pena notar. Entrei em contato com Reinhardt. Ele é astrônomo amador há 17 anos, especializado em observações de cometas, e contribuiu com dados para vários artigos científicos. Ele é um observador confiável. A sua resposta ao meu inquérito?
Não posso ter a certeza do que é o objeto. Pode ser ruído, pode ser real. O que me incomoda é que mostrei as imagens a um colega que trabalha na NASA. Não vou revelar o nome dele. E a sua resposta foi imediata. Apague essas imagens e não as publique em lado nenhum. É uma resposta invulgar para o que deveria ser um asteroide inofensivo. Faz-me questionar se fotografei acidentalmente algo que não devia ter visto. Reinhardt guardou cópias das imagens, mas removeu-as do fórum público a pedido do colega. Ele está disposto a partilhá-las com investigadores sérios, sob um acordo de confidencialidade. É assim que as coisas estão. 2 observadores adicionais relataram objetos semelhantes e pouco visíveis perto do Three Eye Atlas em dezembro e no início de janeiro. Nenhum deles tem o nível de experiência de Reinhardt. As suas imagens são de menor qualidade, mas observações independentes de fenômenos semelhantes merecem atenção. Existe realmente um objeto acompanhando o cometa? Ou vários observadores estão a ver ruído e a comparar padrões com detecções falsas? Sem dados de maior qualidade, a pergunta não tem resposta, mas o padrão é sugestivo, especialmente combinado com a segunda classificação de outubro. Abraham Loeb tomou conhecimento da observação de Reinhardt. Na publicação do blog de 5 de janeiro, ele escreveu: se vários observadores independentes estão a detectar um objeto fraco perto do Three Eye Atlas, mantendo uma separação constante, isso justifica um acompanhamento profissional imediato. Estou a coordenar com os colegas do Projeto Galileu para tentar a observação usando um telescópio de 1 metro com melhor sensibilidade do que os instrumentos amadores. Se o objeto for real e artificial, determinar a sua origem e finalidade é a questão astronômica mais importante do nosso tempo. Se o objeto for um artefato de imagem, desmascará-lo é igualmente importante para evitar desinformação. De qualquer forma, precisamos de dados melhores. Esta é uma resposta científica responsável. Infelizmente, vem de um projeto privado, não de agências espaciais oficiais. Agências com orçamentos de milhares de milhões de dólares e acesso aos melhores instrumentos permanecem em silêncio enquanto cientistas financiados por fundos privados tentam resolver a questão. Esse silêncio é a declaração mais eloquente de todas. Se a NASA e a ESA estivessem confiantes de que o Atlas de 3 olhos é um cometa natural, sem objetos acompanhantes, por que não divulgar observações recentes de alta resolução que comprovem isso? Elas têm essa capacidade. O Hubble poderia captar imagens do cometa novamente. O James Webb poderia captar imagens dele. Qualquer um dos instrumentos detectaria facilmente um objeto de magnitude 22 se ele existisse perto do cometa. Uma única observação resolveria a questão definitivamente. O custo seria insignificante. 1 hora de tempo de telescópio. Por que isso não foi feito? Ou, se foi feito, por que os resultados não foram divulgados? A ausência de dados onde eles deveriam existir é, por si só, um dado. Isso sugere que as agências não estão interessadas na questão, o que parece impossível, dada a atenção do público, ou que já sabem a resposta e não querem compartilhá-la. Considere as implicações se a explicação da nave espacial secreta estiver correta. Isso significa que existe um programa classificado com capacidade interplanetária. Significa que o programa foi implantado para interceptar objetos interestelares. Significa que as descobertas dessa missão são classificadas. Significa que a ciência pública está a avançar em paralelo com uma investigação classificada que tem acesso a dados muito melhores. Este é um sistema de conhecimento de 2 níveis, em que os membros das instituições conhecem a verdade, enquanto o público recebe uma narrativa controlada. Isso é prejudicial à governança democrática e à integridade científica. Também é potencialmente ilegal. A Diretiva de Política Espacial 3, assinada em 2018, exige transparência nas atividades espaciais, na medida máxima compatível com a segurança nacional. Se uma missão científica não militar é classificada por razões não relacionadas à segurança, isso viola a diretiva, mas provar a violação requer saber o que é classificado e por quê. É isso que o prazo de 3 de março visa determinar. O pedido da FOIA obriga a NASA a divulgar as imagens ou fornecer uma justificativa legal específica para a retenção.
Se for reivindicada a isenção de segurança nacional, a lei exige que se demonstre que a divulgação causaria danos identificáveis aos interesses de segurança. Se for reivindicada a isenção do processo deliberativo, a lei exige que se demonstre que a divulgação esfriaria futuras discussões internas. Se forem reivindicadas outras isenções, cada uma tem requisitos legais específicos. A NASA deve cumprir esses requisitos ou divulgar as imagens. Os tribunais podem rever os pedidos de isenção se Loeb recorrer da recusa. É assim que as leis de transparência devem funcionar, criando uma função coercitiva que supera o preconceito institucional em relação ao sigilo. Faltam 56 dias para o prazo final. Durante esses 56 dias, o 3i Atlas viajará mais 328 milhões de quilômetros. Ele desaparecerá da magnitude 18,8 para a magnitude 20,1. A janela de observação amadora se fechará completamente. Se as imagens forem divulgadas no dia 3 de março, a verificação independente será impossível. Se as imagens não forem divulgadas, o mistério persistirá indefinidamente. Qualquer um dos resultados deixa perguntas. Mas, no mínimo, saberemos se a classificação é legalmente justificada ou apenas uma preferência institucional. Esse conhecimento é importante. Ele nos diz se os mecanismos de supervisão são funcionais, se os requisitos de transparência têm algum significado, se o público tem realmente o direito de saber o que o dinheiro dos seus impostos descobre. Isto já não é realmente sobre o cometa, é sobre infraestrutura de informação. É sobre se as sociedades democráticas podem manter sistemas de conhecimento funcionais numa era em que a classificação, a compartimentação e o controle da informação são respostas institucionais padrão à complexidade. A classificação Atlas de 3 olhos é um caso de teste. Pequeno o suficiente para ser gerenciável, simples o suficiente para ser avaliado, importante o suficiente para fazer diferença. Um teste perfeito para saber se as leis de transparência funcionam. Saberemos em 56 dias. O cometa não se importa com o nosso prazo. Já está além da órbita de Marte, a caminho de Júpiter, onde passará em março. O universo físico segue em frente. O universo da informação estagna. A distância entre eles aumenta a cada dia. Eventualmente, essa distância se torna intransponível. Podemos estar a assistir a isso acontecer. 3 imagens classificadas. 96 dias de silêncio. 56 dias até o prazo final. Os números contam a história que as instituições não contam.